Olá, tudo bem? Bom, então hoje a gente vai falar aqui sobre zelo sem burnout. Zelo sem burnout, do Christopher Ash. Ele é pastor, teólogo e escritor evangélico, ligado ao Ministério Proclamation Trust, no Reino Unido, organização focada na pregação expositiva da palavra de Deus. Muito bem. Eu não conhecia esse autor, também não conhecia esse livro. Foi uma indicação que eu vi num vídeo do pastor Lucinho Barreto. Acho que você já deve ter ouvido falar do pastor Lucinho Barreto. Vou ver se eu deixo aqui o link aqui embaixo do vídeo dele que eu vi, que esse foi um dos livros, um dos 52 livros que ele leu no ano passado. Então esse livro vai abordar aqui a questão do burnout, né? O que é o burnout? É quando você chega a um pico de estresse, de ansiedade, onde por excesso de trabalho, né? Por excesso de trabalho, e daí o nome, né? Zelo sem burnout. Porque a palavra zelo, ela é assim, extremamente usada, muito comumente usada no meio evangélico para designar o encargo, né? A maneira como nós fazemos a obra de Deus, que é com zelo. Eu faço as coisas para Deus com zelo. E o que o pastor Christopher vai falar aqui no livro, ele está trazendo luz para a questão de nós entendermos melhor que tipo de zelo é esse, porque se nós não tomarmos cuidado, esse zelo vai nos levar a um episódio, ou mais de um episódio, de burnout, né? Que é o testemunho, inclusive, do próprio pastor Lucinho ao ler esse livro. Tá? Bom, já logo de cara no livro, aqui no prefácio, ele vai dar uma introdução muito interessante que eu queria compartilhar com você. Ele vai dizer: 500 anos atrás, Martinho Lutero já sabia o que era estar sobrecarregado. E embora não estivesse familiarizado com o termo burnout, sua tendência a sofrer de crises de melancolia parece se encaixar no padrão da síndrome. Aí ele vai para alguns exemplos bíblicos. Ele vai dizer: o encontro de Elias com os profetas de Baal deixou-o esgotado e amedrontado diante das ameaças de Jezabel. Ele falou como alguém que havia perdido a perspectiva. E aí ele cita as palavras de Elias e vai dizer: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Esse realmente é um episódio assim inacreditável, né, da Bíblia, né? Porque Elias enfrenta os 400 profetas de Baal, tem uma vitória assim extraordinária, né? Deus manda fogo do céu ali no Monte Carmelo e assim, logo na sequência, ele pede para Deus tirar a sua vida, porque ele está sendo perseguido por Jezabel. E então ele está colocando isso em perspectiva aqui, usando a vida de Elias também como base, como tiro de partida, para a gente abordar esse assunto. Então, se você é um líder, né, se você é um pastor, se você é alguém... nós lemos recentemente aqui, eu compartilhei com vocês o livro do pastor Ricardo Guimarães, né, Eu Não Sou o Noivo, que também abordava uma perspectiva pastoral, que trazia um outro lado, né, uma outra ótica do trabalho pastoral. Se você é um líder, se você é um pastor, eu acho que esse é um livro bom para você, né, independentemente do momento ministerial que você esteja vivendo. Tem um capítulo aqui onde ele coloca, é o capítulo Somos Criaturas de Pó. Então ele vai abordar isso de sermos frágeis, né, de sermos pessoas que a gente está o tempo todo tentando parecer ser o que não somos, tentando ser, né, nos demonstrar como heróis, né? Não como heróis, mas como pessoas assim incríveis, aqui na rede social, nos vídeos do YouTube, nos vídeos de Instagram, nos nossos vlogs. A gente está sempre tentando mostrar que a nossa rotina é maravilhosa, o nosso devocional é perfeito, né? A nossa igreja é a mais santa, é maravilhosa, quando na verdade, né, nós somos frágeis. Nós somos criaturas de pó. E ao colocar isso, ele vai dizer o seguinte: quando você e eu nos rendemos a Jesus como Senhor, não oferecemos a Ele os serviços de uma criatura divina, nem mesmo semidivina, para fortalecer o seu reino. O que lhe oferecemos é a vida frágil, passageira, mortal e vulnerável que Ele primeiramente nos deu. Isso é tudo o que temos a oferecer e Deus sabe disso. Tão importante. Deus sabe, mas você sabe que Ele sabe? Deus sabe que nós somos frágeis, que nós somos vulneráveis, mas você sabe que Ele sabe? Porque senão a gente cai na acusação de achar que Deus está sempre zangado com a gente, esperando mais. Deus quer mais de você, Deus quer mais de você. E você sai debaixo do descanso, você sai debaixo do favor.
sabe? E vai para uma rotina louca de querer fazer. Bom, e aí então ele vai aqui estabelecer 7 princípios para manter a chama do ministério acesa, né? Ou princípios para você analisar e não correr o risco de entrar em burnout. Não tem nada de novo aqui, ok? Isso é importante ser dito. O livro não se propõe a falar coisas novas, a falar coisas, sabe, que nunca foram ditas, coisas que nós não sabemos, coisas que ninguém nunca viu, ninguém nunca falou. Não. O livro se propõe a falar coisas das quais nós já sabemos, mas que às vezes nós negligenciamos. E os princípios que ele vai colocar aqui agora, né, esses 7 princípios, eles não são realmente novos. São coisas básicas, né? Mas é justamente por negligenciarmos o que é básico que muitas vezes nós sofremos. Então, o primeiro princípio, ele vai dizer, nós precisamos dormir, Deus não. E aí ele vai falar sobre a importância de dormir, a importância do sono. Ele vai citar o Salmo 127 aqui e vai dizer, a repreensão do Salmo 127 é, portanto, para aqueles cuja falta de sono é causada pelo trabalho, com dores, marcado pela ansiedade, que queima as 2 extremidades da vela por não confiarmos em Deus para o trabalho. Ainda nesse capítulo, né, nesse princípio, ele vai dizer, ser humano significa precisar dormir. Como é estranho termos orgulho de nossa energia e habilidade. Uau! Isso aqui me pegou, sabe? Porque às vezes a gente acaba convivendo em ambientes onde não dormir ou não conseguir dormir ou não ter boas noites de sono é uma coisa a ser celebrada. Isso é estranho. Isso deveria ser estranho para nós. E ele diz isso, como é estranho nós termos orgulho disso. Eu tenho muito orgulho da minha energia, da minha habilidade, assim, sabe? Eu não durmo direito. Eu durmo pouco, porque eu sou muito produtivo. E a gente acaba vendo tantas pessoas que se dizem tão produtivas, tão, né, cheias de energia, ali na frente, tendo crises, tendo momentos assim, de até burnout. Por quê? Porque não aprendeu o básico. Não aprendeu a dormir. E aí, o segundo princípio que ele vai dizer é que nós precisamos do descanso sabático, mas Deus não. É claro, né, não vou entrar aqui na teologia da coisa, mas nós sabemos que o princípio do sábado, o sábado era algo que os judeus tinham que guardar literalmente, e eles guardam até hoje, mas a verdade é que hoje nós não guardamos o sábado, nós não precisamos guardar o sábado, porque o nosso sábado é Cristo. Amém? Nós vivemos uma vida no descanso, mas é importante ter o princípio sabático, o princípio do descanso. Então eu acho interessante que ele vai dizer, você precisa de um dia de descanso. Deus planejou, Deus nos projetou dessa forma. Então não tem a ver com agradar ou não a Deus, com ser uma coisa da lei. Não, Deus nos projetou para também descansarmos. E quando você negligencia o descanso, você coloca em xeque algo que Deus criou para ser assim. O jovem trabalhador cristão saiu de licença do trabalho por exaustão recentemente. Perguntei-lhe sobre seus dias de folga. Ele respondeu que, na maioria das semanas, somente tem meio dia de folga e admitiu que isso, às vezes, pode ser devido à má administração do tempo. Olha isso que interessante. Ele está confessando uma coisa aqui. E essa confissão honesta nos lembra de que um dos segredos para um dia de folga bem-sucedido são 6 dias de trabalho duro. A maneira correta de você conseguir tirar um bom tempo de descanso é depois de ter trabalhado duro, de ter trabalhado firme. Acho que esse é um dos nossos problemas, né? Nós muitas vezes negligenciamos um dia de descanso porque na verdade nós estamos negligenciando toda a semana, trabalhando mais ou menos. O terceiro princípio que ele coloca é, nós precisamos de amigos, mas Deus não. E esse capítulo, ele é bom, mas eu tive um problema com ele. Eu achei que ele ia focar na questão de você ter uma amizade, né? De você ter amigos de oração e etc. Ele até fala sobre isso, mas é muito, muito superficial, né? A maior parte do capítulo é para falar, na verdade, de casamento. Ele vai falar sobre a importância de ter uma vida íntima, né, com a sua esposa ou com o seu marido, né? Então, a parte da amizade em si eu achei mais pobre, mas a parte do casamento é boa. A parte do casamento é muito boa. No capítulo 4, ele vai dizer que nós precisamos de renovação interior, mas Deus não. O principal objetivo aqui desse capítulo 4 é falar sobre a importância de você ter um devocional, né? Um lugar para onde você vai todos os dias e aquilo mantém a chama acesa, né? Aquilo mantém você sempre ali queimando por Jesus,
né? E é um lugar de renovo espiritual diário. Os capítulos 5, 6 e 7, eu vou citá-los aqui. Eu achei eles tão práticos. Eu achei eles mais subjetivos, no sentido de inspirativos mesmo. O capítulo 5 é um alerta, ele diz, um alerta, cuidado com as celebridades. Você ter pessoas que glamorizam o não descanso, né, o trabalho exaustivo. O capítulo 6 é um encorajamento, vale a pena, então, de novo, é um capítulo inspirativo. E o capítulo 7, um deleite, regozije-se na graça, não nos dons. Muito bom essa ideia também. Aí, no final do livro, ele vai explicar o que é um burnout, e aí é que eu tenho o meu maior problema com esse livro. Por quê? O livro é bom, mas, na minha opinião, essa última parte do livro é que ele se propõe a explicar o que é um burnout. Mas aqui no final é que ele vai citar, apenas pela segunda vez no livro inteiro, a palavra que para mim é a chave para você estar guardado de um burnout. É a palavra discipulado. Ele vai dizer: seria melhor chegarmos a padrões mais sábios de discipulado antes de sofrermos um burnout e não depois. Eu sei que o livro como um todo, ele está falando de maneira implícita sobre discipulado. Eu consigo enxergar isso. Mas eu senti falta de algo mais direto, porque na minha visão, o que realmente nos salva de um burnout, que realmente vai servir como precaução para um burnout, é o discipulado. E o que vai resolver, né, ou tratar um burnout, também é o discipulado. Então eu acho que faltou isso, faltou jogar mais luz aqui na questão do discipulado. Acho que ele poderia ter se aprofundado mais na questão da importância de você ser discipulado, da importância de você discipular alguém. Eu sei que não é um livro sobre discipulado, mas é um livro sobre burnout. E para você evitar ou tratar um burnout, ele mesmo chega à conclusão aqui no final do livro. É você ter práticas ou padrões mais sábios de discipulado. Então eu achei que poderia ter abordado melhor esse tema, tá? Livro muito bom, muito gostoso de ler, rápido, tá bom? Livrinho curto. Recomendo demais que você, pastor, líder, você tenha essa experiência. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Não deixa de se inscrever, de dar um like aqui no canal, ajudar a gente a crescer, tá bom? Entregar essa mensagem para mais gente. Valeu! Até o próximo vídeo.